Eu vou chamar a esposa dele e o José para orar para o Isaac. Uau, que honra! Orar pelo meu marido, futuro pai do José, quer dizer, já é pai do José. Vamos orar então. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, honrando a Ti, Deus, e louvando ao Seu nome. Obrigada, Jesus, que o Senhor nos trouxe segurança até aqui, Senhor. Pai, eu vim orar agora pela vida do Isaac, para que o Senhor possa colocar as palavras na boca dele. Deus, que ele não pregue, Deus, com a sua própria capacidade, mas com o poder do Teu Espírito, com o poder que vem do alto, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. Queremos, Jesus, escutar a Tua voz, aquilo que vem do Teu coração para nós. Estamos, Jesus, de coração aberto, Deus, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo que seja Teu, dos céus, e da Tua vontade, do Teu Espírito, venha agora sobre a boca dele, o coração dele. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, meu nome é Isaac. Vira de costas. Gostei. Eu sou convidado do Matheus da Rosane. Como que vocês estão, gente? Deixa eu só abrir o arquivo aqui, né? Para a gente começar. É um prazeríssimo estar aqui com vocês. Estou muito feliz de encontrar todo mundo aqui. Tem bastante gente que eu não conheço. São os convidados da Júlia Pinheiro e da Duda. Se devam. Amém? Bom, galera. Ontem o Matheus falou com você sobre legado, não foi isso? Graças a Deus o pessoal da mídia fez uma live no YouTube para eu poder assistir de casa e eu consegui acompanhar. E o Matheus falou sobre legado ontem à noite, não sei se vocês conseguiram absorver o que ele falou aqui. Sexta-feira, todo mundo cansado, né? Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, faz os dois. E às vezes a gente fisicamente não está, né, naqueles dias bons. Mas ele falou sobre isso. E basicamente o que ele trouxe é que nas cartas de Paulo para Timóteo, esse personagem que a gente vai conversar um pouquinho hoje também, esse jovem Timóteo, basicamente nessas cartas de recomendações, Paulo dá algumas instruções para ele viver o chamado ministerial. Um jovem recebendo de alguém mais velho, mais experiente, algo valioso. Uma mensagem que é um tesouro, né? Para ser repassado, ecoado na geração de Timóteo, nas próximas. E é legal que hoje nós estamos aqui dia 13 de setembro, às 11 horas da manhã, e vamos falar sobre palavras que Paulo escreveu para Timóteo há 2000 anos atrás e que estão ecoando, né, até agora. Olha que lindo. Vamos falar sobre isso. Bom, a primeira coisa sobre o tema que a gente conversou, eu e o Matheus, vamos falar um pouquinho sobre o coração do bom servo de Cristo. E bora, galera, marcha! Queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 5. Abre aí que a gente vai ler junto aqui rapidinho.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, deixa aberto aí. Segunda Coríntios capítulo 5, 18 diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Alguns cultos atrás, lá na juventude, a gente estava falando sobre esse tema, reconciliação, né? Quem lembra? Esse era o tema de algumas palavras e ministrações lá na juventude. E eu fiquei refletindo sobre esse ministério de reconciliação que Paulo escreve aqui na carta de 2 Coríntios. E existe um chamado, então, da parte de Deus para nós, que ele é universal. O Senhor confiou para os seus filhos um chamado de reconciliação. Então eu, minha esposa, Mateus, Lucas e Ilka, todos nós recebemos da parte de Deus um chamado, um convite, uma ordem. Vocês foram salvos, reconciliados, somos salvos, amém? Somos salvos em Cristo. Agora eu sou um embaixador desse reino de vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós recebemos essa responsabilidade. O chamado para a nossa vida é esse, é universal. Paulo não estava escrevendo isso aqui pensando em uma pessoa específica. Hoje a gente lê, a gente sabe que esse é o chamado para toda a igreja de Cristo. Então, um ponto para a gente iniciar, dar o start aqui na construção dessa palavra. Mateus ontem falou sobre o tesouro que a gente recebe da parte de Deus. Um dos tesouros que a gente recebe é o chamado à reconciliação da criação dele, certo? E a primeira coisa sobre isso é que existe uma expectativa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Existe uma expectativa, né? De quem? Do quê? Para fazer o quê? E aí eu queria trazer uma contextualização a respeito de Paulo e de Timóteo, que são os dois caras que a gente vai, acho que, mais falar aqui no acampamento. Queria que você abrisse agora em Atos 14. Vamos ler junto essa parte? Desculpa, Atos 16. Eu anotei errado aqui. Atos capítulo 16. O Mateus ontem, ele já fez uma introdução falando sobre Paulo, sobre Timóteo, e eu queria também trazer uma breve descrição do que estava acontecendo, para a gente fazer uma construção legal.
Deixa aberto em Atos 16. Paulo, ele é encontrado por Cristo. Quem lembra dessa história? Atos 9. Ele encontra pessoalmente com o próprio Cristo. Ele está lá no cavalo, vê uma luz, cai do cavalo, fica cego, não enxerga nada, ouve uma voz dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo, velho? É isso que aconteceu com Paulo. Ele se converte, né? Paulo, para quem não conhece, não sabe, ele era um perseguidor dos cristãos, e depois do encontro com Cristo, ele se torna um cristão. Então, algum tempo depois, alguns anos depois, ele aparece publicamente, anunciando a fé dele em Cristo. E começa então o ministério dele, o ministério de Paulo de reconciliação dos homens. E ele faz uma primeira viagem missionária. Quem lembra qual que foi a primeira viagem dele? Alguém lembra? A primeira viagem dele, Paulo acaba indo para a cidade onde Timóteo nasceu. Olha que doido. Por um acaso, essa primeira viagem ele passa na cidade onde Timóteo já tinha nascido. Essa cidade chama Listra. Eu até ia pegar a imagem do Google Maps. Eu amo fazer isso, gente. Não sei se vocês gostam de mexer no Google Maps. Eu amo, eu fico lá e tal. Nossa, esse lugar aqui eu nunca vou passar aqui na minha vida. Eu fico lá. E eu procurei a cidade, né? Onde mais ou menos é ali. Dizem que é no interiorzão da Turquia, né? Onde hoje é a Turquia. E eu fiquei imaginando, né? Vendo lá no Google Maps, caraca, será que Paulo passou aqui, velho? Timóteo cresceu aqui, será que ele viu essa vista que eu estou vendo aqui no Google Maps? Fiquei viajando. Nessa primeira viagem missionária, acontece uma coisa que muito séria, né? Paulo está pregando, e aí os judeus daquela região ficam revoltados com a pregação de Paulo, e eles vão lá e começam a pegar um monte de pedra para matar ele. E aí Paulo precisa sair correndo para não ser morto. Deus poupa a vida de Paulo em Listra, que é essa cidade de Timóteo. E aí depois ele, né, a Bíblia conta que no Atos capítulo 14, que ali em Listra, nessa cidade onde Paulo pregou e quase foi morto, apedrejado, nessa cidade foi estabelecida uma igreja. Então pessoas se converteram através da pregação de Paulo, e ali eles estabeleceram uma igreja e foram embora depois. Então a gente não tem muitos detalhes sobre como era essa igreja, quantas pessoas tinham, se eram muitas ou poucas, quem estava lá, a gente não tem essa informação. Mas provavelmente, né, isso é uma possibilidade, talvez a avó, a mãe de Timóteo tenha sido alcançada nessa pregação, porque pela data, provavelmente Timóteo ainda era uma criança aqui, nessa ocasião. Um tempo depois, que é esse trecho que nós vamos ler agora, Atos 16, abre aí, vamos ler junto. Verso 1 diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passava, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, nosso amigo Timóteo aparece pela primeira vez na narrativa bíblica, Atos capítulo 16. E eu achei interessante alguns pontos que a gente pode falar sobre ele. A primeira coisa é que
estudiosos, né, os comentaristas bíblicos aí, muito mais inteligentes do que eu, dizem que provavelmente Timóteo, quando ele se associou a Paulo, aqui no capítulo 16, ele provavelmente tinha entre 16 e 20 anos de idade. Nossa idade aí, né? 16 a 20 anos. E desde cedo, desde essa idade, já havia uma expectativa sobre Timóteo. Da mesma forma, existe uma expectativa sobre nós, a de assumir um ministério de reconciliação. Sobre Timóteo estava a expectativa, e sobre nós também. Essa expectativa, ela vem de Deus. E ela é revelada, ela é vista através das outras pessoas. As pessoas que nos rodeiam, nossos amigos próximos, nossa família, nossos amigos aqui da igreja, que acompanham o nosso crescimento espiritual. Essa expectativa ela é confirmada naqueles que estão por perto. Você já percebeu isso ou não? Vou construir melhor, mas existe essa expectativa sobre nós e a gente vai confirmando ela com aqueles que estão por perto. Aconteceu com Timóteo quando ele era bem novo, né? Listei aqui alguns aspectos, galera, mais práticos sobre isso. Fiquei pensando, velho, as viagens de Paulo eram muito longas. O cara tinha que andar um monte. Não tinha carro, não tinha nada. Era na sandália lá e andando. Ultramaratonas. Os caras iam fazendo. E eu fiquei pensando, o que alguém naquela época precisava ter para assumir esse convite de ir junto com Paulo nessas viagens? Aí, observação, tá? Isso aqui, esses aspectos que eu vou falar, não estão na Bíblia. Eu só estou criando uma conexão lógica para a gente entender melhor quem era esse cara, quem que era Timóteo. Primeira coisa, provavelmente ele tinha uma resistência física bacana. Porque para acompanhar em viagens longas, né, carregar peso, carregar não sei o que, precisava ser um cara com uma resistência física legal. Viagens cansativas, climas, perseguições. Se Paulo não fosse muito convencido da capacidade física de Timóteo, talvez ele não tivesse chamado para ir junto. Segunda coisa, né? Ele era filho de mãe judia e pai grego. Então, provavelmente, ele falava grego, provavelmente falava 2 línguas. Pô, bacana ter um cara desse, né? Para acompanhar nas viagens. O cara que conseguia falar com gregos, falar com judeus. Ele entendia dos 2 universos, porque mãe judia, pai grego. Terceiro, né? Provavelmente ia ser um cara disciplinado, organizado. Porque eu acredito, né? Eu estou trazendo aqui só para a gente, né, criar uma lógica. Acredito que Paulo devia ser um cara exigente. Um cara que ordenava perseguição, tinha confiança para fazer aquilo antes de se converter. Devia ser um cara exigente, com organização, com o trato da vida. Provavelmente Timóteo deveria ser assim, né? Paulo viu nele um homem sério. E por último, provavelmente já esse menino de 16 a 20 anos já era maduro o suficiente para saber se virar nessas viagens e desenrolar. Então, supondo aqui que ele era isso tudo que eu estou dizendo. Agora, os aspectos espirituais sobre ele. A Bíblia conta e narra para a gente, 2 Timóteo, que ele tinha uma fé sincera, que foi herdada da sua família, da sua avó, da sua mãe. Ele herdou a fé. Ele aprendeu com elas, essas mulheres, uma fé não fingida, que o Mateus disse aqui ontem. Então, o primeiro aspecto que a Bíblia já afirma, ele tinha uma fé não fingida. A segunda coisa, ele tinha uma vida piedosa
prática. Ele não era uma pessoa que só falava, mas com certeza vivia coerente com as Escrituras, com os mandamentos, porque os próprios irmãos da sua igreja davam testemunho sobre ele. Foram os irmãos que chegaram para Paulo e falaram assim: ó, Paulo, o Timóteo é um cara confiável, ele vive uma vida íntegra, leva ele, um cara bacana para suas viagens, para anunciar o Evangelho, para ir para o chamado do Senhor. A terceira coisa, ele se mostrou obediente e humilde quando Paulo precisou circuncidá-lo. E por que Paulo fez isso? Porque ele queria que ele entrasse debaixo ali do teto dos judeus como uma pessoa circuncidada. Porque o judeu só ia dar moral para ele se ele também fosse circuncidado. Esse era o mandamento dos judeus. Então o cara foi obediente, humilde para falar assim: ó, beleza, eu abro mão aqui dos meus direitos de grego para me colocar debaixo do teto dos judeus. Ele abriu mão de um direito que era seu, em prol da missão. Quarto ponto, dos aspectos espirituais, ele tinha uma conduta santa, irrepreensível, que a gente já comentou aqui. Ele era uma pessoa íntegra, com certeza um jovem sem escândalos, sem manchas, sem ter o que apontar o dedo e falar: não, mas o Timóteo é assim, assim, assado. Ele tinha uma conduta íntegra. E aí, eu tenho uma pergunta para a gente refletir agora. Diante disso tudo que eu falei, de que existe uma expectativa sobre você, do chamado de Deus para um ministério de reconciliação, você consegue ver o chamado de Deus no seu interior? Você consegue enxergar na sua vida que Deus está formando você, seu interior, para esse chamado? E a segunda pergunta: as pessoas ao seu redor, elas têm confirmado isso? É algo a se pensar, não é? E aí eu queria agora pedir para o pastor Léo, o cara mais experiente aqui entre nós. O pastor, conta pra gente como é que foi com você. As pessoas confirmavam para você o chamado, a igreja? Tá, ficar em pé aqui que a gente vendo como é que foi comigo? Muito bem. Na idade dos jovens, na idade de vocês, eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus, como a maioria de vocês. E já na idade de jovens, eu tinha o desejo, o sonho, a vontade, a escolha mesmo pessoal. Eu sentia que Deus estava me chamando para algo além do padrão, além do comum. Para quem não sabe, eu me tornei engenheiro, trabalhei com engenharia durante 19 anos. Mas mesmo assim, esse chamado sempre existiu. Então, desde a juventude, eu recebi palavras, orações, e eu exercitava. Importante também, que eu exercitava, pregava a palavra desde muito cedo, procurava fazer a vontade de Deus naquilo que eu conseguia. E aí, sobre a confirmação, então, eu tive confirmação dos jovens, da minha geração, que muitos estão na igreja hoje, e eu também tive confirmação ao longo da minha carreira profissional. Estando profissional como engenheiro, muitas pessoas no meu trabalho me chamavam de pastor. E eu não era nem pastor, eu não era consagrado ainda. Olha, pastor, a minha sala de trabalho, eu tinha uma sala, eu tinha um cargo, eu tinha uma sala minha. Muitas pessoas, eu transformei a minha sala em alguns momentos em um gabinete pastoral. Então, em muitos momentos também as pessoas do meu trabalho confirmavam: você é um homem de Deus, você tem uma palavra. Algumas vezes também, Isaac, eu já estou fazendo lembrar um monte de coisa, não combinamos não, tá gente, está vendo tudo agora. Alguns fornecedores meus, pessoas que eu reunia para negociar produtos, e tendo um padrão, uma ética, uma seriedade com as coisas, e até mesmo uma fé declarada, sem medo, as pessoas, alguns voltavam
tinha crentes desviados, falavam, não, pastor, gostei de falar com você, eu posso voltar aqui outro dia? Você ora por mim? Então isso tudo foi sendo confirmação. Claro, a última delas, talvez a lenda de Deus, a última, o pastor Ari, que era o pastor anterior, em 2014, ele chegou para mim e falou assim: Léo, muitas pessoas me procuram. Eu já pregava na igreja, mesmo não sendo pastor, eu era um dos pregadores da igreja, né, a minha vida toda eu preguei. Ele falou assim: Léo, muitas pessoas me perguntam por que o Léo não é pastor. Então não foi uma escolha minha. Ele chegou e falou assim: olha, eu quero te consagrar, eu quero reconhecer o seu chamado pastoral. Isso aconteceu há 11 anos atrás. Foi em 2014, setembro de 2014. Inclusive, que dia que é hoje? Foi amanhã, gente. 14 de setembro de 2014. Ele me reconheceu como pastor da igreja, como um dos pastores da igreja. E eu continuei trabalhando com a engenharia, mas agora já estava ocupando, trabalhando mais, e estava reconhecido ali. As pessoas perguntaram, seja o João perguntou, o que mudou na sua vida? Sinceramente, querido, nada. Aumentou uma responsabilidade pela igreja de Cristo. Isso aumentou, mas a minha vida continua igual. E aí, Isaac, para finalizar, então eu tive o reconhecimento do pastor Ari, da igreja, e para terminar, a nossa igreja, quem é de outra igreja talvez não seja assim, a nossa igreja é congregacional, e para eu ser pastor principal, presidente da igreja, o meu nome foi levado para ser votado. Eu fui votado. E a regra nossa, que continua existindo ainda hoje, eu tinha que ser indicado pelo pastor anterior, no caso o pastor Ari me indicou, e falou: Léo, eu estou querendo sair. Teve gente que achou que era briga, né? Eu estava tomando o poder. Teve até isso, gente. É difícil. Nada a ver. O pastor Ali falou assim: olha, eu quero abdicar do cargo, te indicar. E aí eu fui votado. Eu tinha que ter 2/3 dos votos, 67% dos votos, para ser aceito como pastor da igreja. Então a igreja também, eu acho que eu passei com 95%. Então tiveram 5% das pessoas que falaram: não, o cara não serve para nada, o cara não é bom não. Mas aí eu tive, então, além de tudo que eu estou falando, a igreja e a ELC teve que me acolher como seu pastor. Respondi isso, tudo bem? Tá bom. Ótimo, né? Mais do que o. Muito mais do que o. Você consegue ver um chamado de Deus sobre a sua vida? Eu perguntei para o pastor Léo. Hoje, o pastor Léo, aos 47 anos, é o pastor da nossa igreja, assumiu essa responsabilidade que veio de uma resposta da própria comunidade, do Senhor, né? Mas existe um chamado também, que não é só esse chamado, né, de assumir o pastoreio integral de uma igreja. Existe inúmeras possibilidades, inúmeros lugares onde a gente assume chamados do Senhor, para sermos ali onde nós estamos, um canal de reconciliação, um instrumento de reconciliação do Senhor. Então, hoje eu me pego pensando no seguinte: eu participo do Under, eu estou lá ajudando o pessoal, eu estou aqui na juventude, lá na nossa igreja a gente convive com algumas pessoas na célula, né, mais de perto. Esse tem sido o meu meio de convivência, porque eu estou trabalhando agora 150% no home office. Então minha colega de trabalho é a Camila, minha chefe na verdade, né? E o meu estagiário José. Minha convivência diária, o dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo, todos os dias é a minha esposa. Então hoje eu entendi que o meu chamado é ser um ótimo marido. Esse é o chamado de Deus para mim no momento. Eu chegar na minha célula, eu ter a convivência com eles, ouvir as dores, as tristezas, as alegrias das pessoas que convivem comigo, me alegrar com eles, chorar com os que choram. Qual é o lugar onde Deus te plantou hoje? E como o Léo disse, começou novo, né? Ele era novo, ele recebeu algo de Deus no coração. Algo sobre pastoreio, sobre cuidar de pessoas, sobre pregar o Evangelho de Cristo. Isso foi se desenvolvendo no coração do Léo, na mente dele, na maturidade cristã dele. Até hoje, aos 47, ele está aqui, contando para a gente como que foi, né? Isso tudo.
Mas onde Deus te plantou? Você está na faculdade? Qual curso você está fazendo? Você gosta do seu curso, não gosta? Eu tive uma experiência muito doida, que não, hoje até na época, né? Eu entrei para o exército, eu servi, 2018. Estava lá servindo e continuei depois, mais alguns anos. E eu lembro quando eu me mudei lá para a fronteira com o Paraguai, para servir o exército, quando eu pisei lá, eu fiquei pensando assim, o que eu estou fazendo aqui, velho? Cidade chamada Amambai, Mato Grosso do Sul, 30 mil habitantes. Dos 30 mil, 10 mil eram indígenas, que falavam Guarani. O que eu estou fazendo lá, galera? E eu era novo, quando eu fui para lá eu tinha 21 anos. E aí eu comecei a trabalhar, e minha mente só pensava em trabalho. E aí, velho, meu coração vai... Nossa, paia demais. Eu não tinha convívio com ninguém, pandemia, eu não conhecia ninguém, não era amigo de ninguém, não confiava muito em ninguém. Muito paia, sensação horrível. Porque eu não tinha entendido ainda o que Deus queria para mim ali. E ali, naqueles dias, naqueles meses, anos que eu passei lá, eu fui tratado pelo Senhor lá, longe do nosso convívio aqui. A gente se casou, passou por momentos lá difíceis, longe da família, longe de amigos. E foi o tratamento de Deus para a minha vida. É difícil, é doído, a gente tem que crescer, amadurecer, sofrer. E Deus nos plantou lá. E a gente ajudou na igreja que a gente frequentou, nas aldeias que a gente ia, indígenas, para pregar. A gente fez amizades verdadeiras lá, com amigos, assim, muito queridos. E nesse contexto todo, o Senhor confirmando um chamado. Vocês estão aí, primeiro para tratamento, depois para abençoar, para serem usados. E a reflexão é essa: onde você está? Você consegue ver o chamado de Deus sobre você? As pessoas ao seu redor confirmam isso? Se ninguém está confirmando nada para você, velho, ninguém fala que eu tenho dom nenhum, nada. Talvez você precise refletir sobre a sua vida. O que você está vivendo? Você está buscando isso do Senhor? Porque existe essa expectativa, e não é um fardo, galera. O pastor Léo falou sobre responsabilidade aqui, e é isso. O Senhor nos dá uma responsabilidade, mas não é um fardo. Por quê? A confiança de Deus depositada sobre nós, sobre mim e você, ela é um tesouro. Porque nós sabemos que se Ele deu algo para nós, Ele tem cuidado de nós. Amém? E de novo, há 2000 anos atrás, o menino Timóteo, jovem Timóteo, entendeu o valor de assumir as expectativas que foram depositadas sobre ele. Expectativas que vinham de Deus através da comunidade. De alguma maneira, que eu não sei, talvez a gente só entenda na eternidade. Essa responsabilidade assumida por Timóteo, depois por outros cristãos, chegou até nós hoje. Aqui, esmeraldas, nós estamos falando sobre isso. Isso é poderoso demais, galera. Isso é obra do Espírito Santo. Porque se fosse obra humana, não chegaria até nós. A primeira parte é essa. A primeira parte é a expectativa de Deus sobre você. E agora eu quero falar sobre motivação. Onde está a motivação do seu coração? Fiquei pensando sobre isso, pensando em Paulo, Timóteo, nas cartas, no que está escrito, e eu acabei caindo essa semana numa teoria. Cadê os nossos psicólogos e psicólogas? Só tem a Ilka? E a Julinha? A Duda?
Tamo aí, as psicólogas. Eu não sou psicólogo não, tá, gente? É uma teoria, galera, que eu queria fazer uma relação dessa teoria com a Bíblia, que ela fala sobre expectativa e valor. Ela faz uma relação entre essas duas coisas. É uma teoria da psicologia comportamental e ela traz a seguinte síntese, né? Que a motivação para qualquer tarefa ou atividade é influenciada pela expectativa de sucesso somada ao valor que eu atribuo àquela atividade. Eu vou pegar ou não? Tô meio... Então a minha motivação é a minha expectativa de sucesso com o valor daquela tarefa que eu estou realizando. E qual que é a tarefa que o Senhor nos chamou para fazer? Reconciliar a criação de Deus. Essa é a tarefa. Ok? Essa é a tarefa. Na fase da expectativa, então, vamos pensar sobre a expectativa. A teoria diz que quando eu projeto na minha mente que eu vou conseguir fazer, não, eu vou conseguir, eu estou vendo o resultado lá na frente, vou conseguir, a minha expectativa é que vai dar certo. Quando eu gero essa crença na minha cabeça, que eu sou capaz de realizar a tarefa, aí eu estou assumindo uma expectativa boa, que vai me projetar para realizar aquilo que eu estou me propondo. Só que a expectativa bíblica de você realizar a obra de redenção, se você colocar no seu ombro, meu amigo, nunca vai dar certo. Você não consegue fazer nada se não for através do Espírito Santo. Então a expectativa que a gente cria sobre algo que vem da parte de Deus não pode ser depositada sobre as minhas e as suas forças, mas sobre o Espírito Santo, que realiza em mim e em você tanto o querer quanto o realizar. Então a gente consegue, nessa teoria aqui que a gente está comentando, tá? É uma teoria, né? Eu estou só trazendo ela aqui para a gente refletir um pouco. Dentro dessa teoria a gente já matou a expectativa, porque a expectativa está toda no Senhor. Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor da vinha, certo? Ele que está fazendo uma obra em nós, não por mim, pela minha vontade, pelas minhas forças. Graças a Deus é pelo Espírito Santo. Mas na fase do valor, porque a teoria fala sobre expectativa somada ao valor que eu dou a algo. Na parte de valor, a gente pode pensar e trazer à luz aqui para a gente agora, iluminar a nossa mente, o que Paulo escreveu para Timóteo. E o que ele escreveu para outras igrejas também. E aí a pergunta que a gente pode fazer é: aonde que estava a motivação de Paulo? A expectativa e o valor do que Paulo viveu, o chamado que Paulo viveu, onde que estava depositado essas coisas? Onde que a mente dele estava? A motivação. E aí, eu queria voltar com vocês para Atos 9:14, que diz que é necessário que ele sofra pelo meu nome. Paulo foi chamado para o sofrimento. Olha que convite bizarro. Dá para abrir aí? Atos 9:14? Por favor. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Isso aqui é Ananias falando com o Senhor, tá? Ele está falando: Deus, o Senhor quer que eu vá lá conhecer o Saulo, né? O Paulo, mas ele é um dos que persegue a gente. Aí segue, 15. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Você já refletiu sobre esse chamado de Paulo? Que ele foi chamado para o sofrimento?
Ele foi chamado para o sofrimento. Mano, tem como encontrar motivação se você recebe essa mensagem e fala assim, velho, a partir de agora, de hoje, não vai nem mais esperar um almoço. Você só vai sofrer pro resto da sua vida, velho. Só sofrimento. Velho, que notícia paia, né? Da perspectiva humana, é uma notícia horrível. E essa era a mensagem que Deus deu para Ananias falar com Paulo. Aí imagina Ananias chegando lá para Paulo, ó, toque, toque. Paulo já cego, né? Aqui, eu sou Ananias, prazer. Seguinte, velho, Deus mandou te falar que você vai precisar sofrer pelo nome dele. E agora trazendo para o nosso contexto, você sofre? Com certeza, eu sofro muito. Você tem preocupações? Alguém não tem preocupação nenhuma na vida? Todo mundo. Está todo mundo sofrendo, preocupado, cheio de coisa na cabeça. O Cláudio também, né, Cláudio? Aí, a Sarinha. A Sarinha está de boa, dormindo, né? 9:30 quase. É porque ela está sendo cuidada pelo pai, né? Tá vendo, gente? Você sofre, eu sofro, nós estamos nesse contexto terreno, vivendo na carne, nesse mundo pecador, cheio de coisa ruim. Onde que está a nossa motivação, galera? Para onde que a gente tem que olhar? Porque Paulo foi chamado para isso. Nós vamos sofrer, gente, não tem jeito. E aí eu queria trazer para vocês Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão no futuro, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo dizendo que ele está olhando para o futuro, porque lá no futuro, no último dia, Paulo, vai receber de Deus a aprovação, o prêmio do chamado celestial de Deus. Em 2 Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele já está ali nas últimas, né? Mateus falou ontem que é uma carta quase que de despedida de Paulo para Timóteo. Ele escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo está olhando então para o futuro, para o alvo que é Cristo. Ele escreve isso em Filipenses. E Paulo está olhando para a recompensa final, a coroa da justiça, a aprovação de Deus. Em 1 Coríntios 9:25 ele escreve: todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, e nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Onde estão seus olhos? Onde está sua motivação? Onde você depositou sua expectativa sobre a vida, sobre o chamado de Deus? Onde você colocou o valor da sua vida? Onde você tem depositado essas coisas? E aqui Paulo, em 1 Coríntios, ele ainda faz uma comparação com atletas, né? Os atletas estão lá correndo, submetendo-se a um treinamento rigoroso, dedicando toda a sua vida, todas as suas forças para algo que vai perecer, para uma coroa, para um prêmio que ele não vai nem conseguir levar dessa vida, vai ficar aqui para alguém, vai ser roubado, vai estragar. E aí Paulo está comparando esses atletas que dedicam toda a sua vida para aquele esporte, para aquela competição, com algo que nós deveríamos fazer, que é dedicar a nossa vida inteiramente a um prêmio eterno, a um prêmio eterno que nós vamos viver com o Senhor. Essa é a glória de viver com o Pai. Paulo olhava e colocava todo o valor no que ele via lá na frente, que nós precisamos olhar também. A esperança da glória que é o Senhor. E aí eu vi um cara falando sobre isso, né, na internet esses dias. Ele fez ali um quadro
fez um videozinho ali, ele desenhou no quadro, falou, e se a gente, ao invés de olhar para o caminho, a gente olhasse para o final? Ele não é cristão, tá? Ele estava falando de coisas, né, outras coisas. Eu só associei o que ele estava falando. Ele estava dizendo que quando a gente olha demais para o caminho, para a caminhada, para as pedras que a gente está tendo que ultrapassar toda hora, quando a gente olha demais para o que está na nossa frente aqui, a gente deixa de olhar para o que está lá no final, que é a nossa recompensa, que é o Senhor, que é a vida eterna com Ele. E aí o cara estava falando sobre isso, para executar uma atividade bem feita, rápida, com eficiência, eu parei de olhar de ficar pensando nas dificuldades que eu vou ter no caminho e comecei a pensar só no final. Aí toda vez que ele vai executar uma tarefa, ele pensa assim, vou dar um exemplo besta, tá? Você chega lá, a louça está imensa, almoção de domingo em família e você foi sorteado para lavar. Você chega lá, velho, me leva, Senhor, me leva. Pai, eu não aguento mais. Se você ficar pensando só ali, nossa, velho, aquela vasilha está toda engordurada, amém. Nossa, vou ter que arear a panela, nossa. Você vai só se desmotivando, velho. É uma estratégia boa olhar para frente. Esse exemplo bobo que eu estou dando, quando a gente termina de lavar a louça é bom demais, não é? Uma sensação boa, não, velho. Dever cumprido. Eu matei meu leão hoje. Essa sensação que dá. E a gente precisa olhar para o final da caminhada. E a Bíblia já nos contou tudo, galera. A gente já sabe o que vai acontecer. Nós vamos vencer, nós já vencemos. Amém? Em Cristo. Nosso olhar não está no caminho, está em Jesus, entendendo que Ele é o autor da obra das nossas vidas, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Isso significa que até o desejo de renunciar à nossa vida, de viver um chamado, e a força para viver o chamado, vem do próprio Deus. Isso, a vida de Deus, a obra de Deus em nós, que já começou, já é um prêmio celestial da graça, fruto da graça de Deus. Porque Ele nos chama, nos sustenta, e no final Ele ainda nos coroa. E o Espírito Santo não depende de nós para a sua obra, somos nós que dependemos dele. Ele não depende de você para nada, é você que depende dele para tudo que você fizer. Ele tem te chamado para assumir a responsabilidade de um chamado profundo de reconciliação. Eu quero concluir trazendo uma outra pergunta, né? O seu coração tem respondido ao chamado e à responsabilidade que Deus propõe para você? Ou você está escondido em algum lugar? Você virou uma planta, né? A Thelma do BBB 20, lembra? Ou você virou uma planta? Onde você está? Você está alheio ao chamado de Deus. Quando colocamos na ótica eterna o chamado que ecoou até a minha e a sua vida, sobre as expectativas que nós precisamos ter, qual é a sua postura? Porque as recomendações de Paulo para Timóteo não são simplesinhas não, galera. São recomendações difíceis de viver. E a gente tem que parar aqui e ler 1 e 2 Timóteo e falar assim: Senhor, eu não consigo viver a vírgula do que Paulo escreveu. Eu não consigo nem viver a vírgula, o espaço, a barra de espaço que ele apertou. Eu não consigo. Senhor, me ajuda, porque eu sou um pecador, eu sou um necessitado da sua obra na minha vida. Na minha faculdade eu não vou conseguir anunciar a sua palavra se o Senhor não for comigo. Na minha vizinhança, velho, exemplo, né? Eu e minha esposa, a gente está lá no home office o dia todo, e minha vizinha do 201, ela fica indo lá toda hora, uma senhorinha.
amou a gente e tal, quer ver a barriga da Camila toda hora. E antes eu ficava assim, velho, que chato, cara. Toda hora ela bate aqui, toda hora, campainha. E o José? E eu achava chato, só que agora, galera, eu percebi que Deus me dá a oportunidade de encontrar essa pessoa todo dia e poder plantar algo no coração dela. Às vezes uma palavra de paz, às vezes anunciar o Senhor para ela. Não, mas você já parou para pensar que o Senhor toma conta de nós? Que Ele te deu vida hoje? Que Ele tem te abençoado, te deu isso, aquilo? Às vezes a gente só está desligado. E a gente precisa pedir o Espírito Santo que Ele venha tocar na nossa mente, no nosso coração, para que o meu coração seja o mais parecido possível com o coração de Jesus e da obra que Ele fez em Timóteo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Onde está o seu coração? E se as pessoas ao redor de você confirmam algo? As pessoas estão confirmando? Negligenciar o convite do Senhor é menosprezar a importância do que me foi confiado. Eu só vim na igreja, viver aqui minha vida tranquila, sem assumir responsabilidade, sem viver uma vida santa, uma vida que busca pureza no Senhor. Depois vocês leiam 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do 14 ali, Paulo começa a falar algumas coisas muito legais. Lê isso e fala assim: meu coração está nisso? Meu coração está vivendo desse jeito? Porque senão eu posso estar negligenciando o convite para viver uma vida de verdade com o Senhor. E uma coisa muito séria, galera, é que o Senhor da vinha vai voltar. O Senhor da vinha vai voltar, velho. E a Bíblia fala que existiram 2 servos, o servo bom e o servo mau. E eu quero ser encontrado bom diante do Senhor. Como você quer ser encontrado por Ele no dia do Senhor? O apóstolo Paulo deixa uma última mensagem para Timóteo, que eu já li aqui, eu queria ler novamente o final do versículo, que é o 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Vamos abrir junto? Vamos ler. Palavras finais de Paulo para Timóteo. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio? É isso aqui que é a chave, galera. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E na minha versão diz: não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Os que amarem a sua vinda. E eu lembro do encontro, o reencontro, a reconciliação de Jesus com Pedro, lá na praia, O Senhor ressuscitado encontra Pedro lá na praia. E a pergunta que Jesus faz para Pedro, qual é? Pedro, você me ama? E no dia do Senhor, a nossa resposta tem que ser uma: o Senhor sabe que eu te amo. Essa é a resposta que você tem que dar para o Senhor no final. E Ele te pergunta hoje: Bé, você me ama? Miguel, você me ama? Dedé, você me ama?
a gente possa no final, né, responder com um coração sincero de que a gente amou o Senhor, que a nossa vida amou o Senhor. Existe esse chamado, a expectativa sobre você, sobre as outras pessoas também. Você pode confirmar, ser instrumento de Deus para essa confirmação para um amigo seu próximo. E hoje, ali, quando eu desci, é a obra do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Tinha uma mesinha ali do lado do refeitório, escrito, escreva uma carta para alguém. Vocês viram lá? Alguém já escreveu? Ninguém? Tem que comprar a carta, não oferecer. Ah, não, aí você me quebra. Aí você me quebra. Tá, mas eu queria propor para você, às vezes você sente a vontade para para chegar para um amigo seu e falar assim, velho, em você eu vejo isso. E hoje no carro eu vim falando com a Camila, eu falei assim, pô, eu vejo em você uma pessoa que tem muita facilidade para se conectar com outros. Ela pode não conhecer a pessoa, mas ela consegue se conectar sem ficar aquele clima paia. Sabe aquele clima esquisito, você não conhece a pessoa, não tem intimidade? Eu falei com ela, você tem esse dom de Deus sobre você. O Estevão. O Estevão dando aula lá na escola bíblica é uma bênção, velho. Mano, você tem um dom de Deus. E quando a gente fala isso, abre a boca, a gente é um canal de confirmação, de afirmação do que o Senhor tem para a vida delas. O Estevão, se Deus quiser, vai ser um grande mestre para a nossa igreja, para outras pessoas. O Mateus Ambrosio é um cara que, desde que eu conheço ele novo, sempre foi uma pessoa que construiu pensamentos, opiniões, que raramente eu vejo outras pessoas construírem. É um dom de Deus. O que você pensa sobre a sua vida? Onde você está? Qual o chamado de Deus para a sua vida? Qual tem sido a sua postura onde você está? Porque Deus quer pessoas iguais a Timóteo. Que você também seja um canal para trazer isso para as outras. Amém? Vamos orar, gente? Te convido a fechar os olhos. Vamos falar com o Senhor. Estamos aqui nessa manhã, reunidos no Seu nome, para primeiro Te glorificar, porque o Senhor é bom, o Senhor merece, é digno de receber a nossa adoração, toda glória, todo louvor. Te glorificamos, Deus, porque a Sua palavra foi plantada no nosso coração hoje, porque o Senhor tem um chamado para nós. Isso é um tesouro, Pai, valioso nas nossas mãos que o Senhor nos entregou. Não porque o Senhor precisa de nós, mas porque nós precisamos do Senhor. Porque o Senhor deu esse privilégio de anunciar a Sua salvação, de trazer reconciliação de outras pessoas ao Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor é infinitamente bom comigo, com os meus irmãos. E eu oro, Pai, para que essa palavra, para que esse convite ao chamado do Senhor, a assumir responsabilidade, a ter uma postura santa e irrepreensível diante do Senhor, seja algo que alcance o profundo da mente do coração dos meus irmãos. Para que eles vivam uma vida verdadeira, para que no final da vida eles respondam ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu te agradeço, Deus, porque apesar de nós, o Senhor realiza a Sua obra, que é perfeita. Apesar de mim, Deus, pecador, o Senhor realiza a Sua obra. Que o Senhor seja glorificado, Deus, na nossa vida, para sempre, enquanto a gente viver. Amém.